uma das primeiras ações que Michel Temer tomou quando assumiu foi rebaixar o Ministério da Cultura. Ou seja, o Ministério da Cultura era uma instituição independente, ele sugere retornar o Ministério da Cultura ao Ministério da Educação, como era antes de 1985. Né? O que diz isso sobre o pensamento de Michel sobre a cultura? Primeiro, tem uma pobreza aí de compreensão do que é cultura, né? Uma compreensão retrógrada como ele é retrógrado, né? Uma compreensão da cultura como um penduricalho, como algo que pode ser descartado, supérfluo. Não compreende a cultura como modo integral de vida e como um eixo fundamental do desenvolvimento sustentável, da justiça socioambiental. Quer dizer, Michel Temer não reconhece os direitos culturais como direitos humanos. Então, primeiro tem essa pobreza de compreensão. E se a gente não quiser ir por esse caminho da pobreza de compreensão dele e dos seus ministros, a gente pode considerar que tem aí uma má-fé deliberada. Ele sabe que a cultura e os artistas foram protagonistas numa resistência ao impeachment da Dilma, e ele decidiu se vingar dessa maneira, extinguindo o Ministério da Cultura e extinguindo o ministério que pode ensejar políticas que vinha ensejando, na verdade, na gestão Juca, na gestão Gilberto Gil, muito menos na gestão Ana de Holanda, muito menos na gestão Marta Suplicy, mas sobretudo na gestão Gilberto Gil e gestão Juca. As políticas de cultura é uma política de democratização da cultura e, portanto, de um caminho que poderia produzir vida com pensamento e resistência à propaganda da grande mídia, resistência a golpes, enfim. Então, acabar com o Ministério da Cultura é algo nesse caminho aí. Ou o caminho da burrice, da falta de compreensão de que a cultura é hoje um eixo fundamental para o desenvolvimento sustentável, ou o caminho da má-fé, né, da vingança, de reduzir o Ministério da Cultura, porque é um ministério, para citar aqui as palavras do líder religioso Silas Malafaia, que foi abençoar, benzer, né, o presidente interino Michel Temer, virou um antro. Ele considera o Ministério da Cultura um antro de esquerdopatas, para usar a expressão. A gente vê o nível em que chegamos nesse país. Eu acho que só contemplado com o que o Jean disse sobre a extinção do Ministério da Cultura, mas eu acho que nós temos que considerar uma outra coisa, que ele foi subordinado ao Ministério da Educação sob o comando do Mendonça Filho. Né? Sim. Quer dizer, o Mendonça Filho, o cara que foi contra cotas, contra 10% do PIB para a educação, contra os royalties do pré-sal, contra o ProUni, ou seja, um cara que é contra a educação, um cara que é contra investimento cultural, se tornou aí o responsável por executar essas políticas no país. Mendonça Filho representa o que há das oligarquias mais atrasadas do país, do Nordeste brasileiro. Então é um duplo ataque. Né? É o ataque de extinguir a cultura no seu status de ministério e um ataque ainda de subordiná-la junto com a educação a um ministro dessa estirpe. Né? Eu acho que tem uma dimensão da cultura também que a gente não pode desconsiderar. Na véspera do impeachment, o Ministério da Cultura estava fazendo um ato lindo contra a intolerância religiosa no Jardim do Palácio do Planalto. E ali estavam reunidos líderes religiosos de várias denominações, católicos, muçulmanos, do candomblé, enfim, um monte de apostando efetivamente numa ideia de um Brasil que possa contemplar toda essa diversidade religiosa, cultural que nós temos. Acabar com o Ministério da Cultura é também investir numa visão assim, centralizada de país, de cultura. É um país que vai ser hegemonizado nos sonhos desses caras pela disciplina evangélica, ponto final.